Seja bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou deixar aqui a minha opinião aqui nesse canal. Eu sou o Gesiel Mota e aqui eu dou a minha opinião sobre determinados temas, assuntos e vídeos que me chamam a atenção. Como esse que você vai ver agora, um dos testemunhos mais impactantes que eu já ouvi sobre alguém que foi arrebatado aos céus. Por quê? Porque segundo o testemunho dessa mulher, ela foi aos céus e ela ficou 5 anos no céu. E os detalhes que ela conta, o que ela viu ali, é realmente surpreendente. Então, vamos ver aqui esse testemunho e no final eu deixo aqui a minha opinião para ver se realmente é possível acreditar nesse testemunho. A gente avalia, a gente analisa e no fim eu deixo aqui a minha conclusão e você deixa a sua. Então é importante que você assista do começo ao fim para que você não coloque aqui uma opinião que não seja de fato uma opinião justa, né? Então vamos aqui avaliar. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, contribua aí com o nosso crescimento. Como eu disse, só deixa a sua opinião depois que você assistir até o final, para que você possa de fato avaliar de forma justa, né, e entender esse testemunho vendo os detalhes da qual ela menciona aqui. Eu não gosto muito de entrar em detalhes sobre como eu morri. Prefiro falar sobre o que aconteceu quando eu morri. Porque, na minha opinião, para ser sincera, eu acho que estive no céu por 5 anos. Tudo começou por volta das 2 horas da manhã. Eu tinha ido ao banheiro e foi lá que desmaiei e morri. Meu parceiro na época foi até a porta, me encontrou caída no chão e correu para chamar a ambulância. Nos seguintes 45 minutos, que foram documentados em meus relatórios médicos, eu gosto de mostrar as evidências para provar isso. Aqui estão meus relatórios do Hospital da Carolina do Norte, onde fiquei em coma. Então, eu me vi flutuando por 45 minutos que estão documentados. Em meus relatórios médicos, consta que fiquei clinicamente morta por 14 minutos. Isso foi a partir do momento em que os primeiros socorristas chegaram ao local onde eu estava, onde me encontraram sem vida. Foi apenas quando a segunda equipe de paramédicos chegou, mencionada no meu relatório como a equipe avançada de suporte à vida, que conseguiram recuperar um batimento cardíaco. Esse processo levou 14 minutos, mas não sabemos exatamente por quanto tempo eu estive clinicamente morta, pois tudo aconteceu por volta das 2 horas da manhã, e quando fui encontrada, já estava sem vida. Então, isso pode ter levado muito mais tempo. Então, me vi na sala de estar, observando todas aquelas pessoas passando e falando sobre o que estava acontecendo. Eu conseguia ouvi-los e me lembro disso claramente, mas era completamente tranquilo. Eu não estava assustada com o que estava acontecendo comigo. E nem tive pensamentos como: quem vai pagar as contas? Quem vai cuidar dos cachorros? Tudo parecia uma progressão muito natural, se é que posso chamar assim. Então, os observei me levarem para fora da casa. Olhei para mim mesmo, mas não senti nenhuma conexão com aquele corpo. E uma coisa muito importante que ela falou aqui é que quando ela sai do corpo dela, que ela percebe que ela já não está mais nesse mundo físico, mas sim no mundo espiritual, ela não tem mais preocupações terrenas. É bem aquilo que Jesus Cristo nos falou, que naquele lugar que ele foi preparar, né, para nós, no céu, morada, é um lugar que vai ter paz, não vai ter tristeza, não vai ter lugar para preocupações, tanto que toda lágrima será enxugada. Então, isso que ela falou aqui tem evidências bíblicas desse sentimento de não ter mais preocupações terrenas, tá bom? Então é uma paz que só o céu, só a eternidade ela vai nos proporcionar. Quero até deixar aqui os créditos ao canal From Heaven, tá? Então estamos aqui vendo esse testemunho dentro deste canal, deve ser um americano talvez, né? Mas é From Heaven o nome do canal, todos os créditos a ele. O corpo poderia ter sido qualquer outra pessoa que eles estivessem levando. Então, todos saíram da casa e fecharam a porta. Foi então que senti um toque no meu ombro. Presumo que fosse uma mulher. Ela disse: "Você tem que ir agora." E eu pensei: bem, para onde estamos indo? E chamo isso de a fase da névoa. Durou apenas alguns segundos e tudo ficou escuro, como se eu tivesse fechado os olhos.
E quando os abri novamente, embora não pudesse sentir nenhum movimento, me encontrei em um campo cheio de flores. O campo era suavemente inclinado, coberto por milhões de flores. Eu podia ver montanhas que eram 10 vezes maiores do que o Everest. Eu podia ver milhares de pessoas, felizes, absolutamente radiantes em seus próprios campos de energia. Ao olhar para as flores sob meus pés, as flores se moviam gentilmente para o lado, para que eu não as esmagasse, mesmo que eu não tivesse peso de um corpo. Elas me demonstravam respeito, porque entendiam que naquele momento eu ainda sentia como se tivesse um corpo. Aqui está uma imagem das flores. Elas emitiam energia das bordas de suas pétalas. Havia energia saindo da borda. Eu não consigo explicar as cores, porque eram tão diferentes das que temos aqui na Terra. Aqui podemos ver apenas 5% do espectro de cores. Enquanto eu caminhava por esse campo e observava, ficou claro para mim que o que pensávamos, nos tornávamos. O que pensamos, criamos. Se eu quisesse ter cabelo preto, longo e liso instantaneamente, porque essa era a minha intenção do que eu queria, eu poderia criá-lo. Se eu pensasse que queria estar nas montanhas, eu instantaneamente estaria lá. Ou, se eu quisesse escalar as montanhas, eu estaria na base delas subindo, se assim desejasse. Durante todo o período em que estive nesse lugar, havia uma música tocando. A música era como um canto repetitivo, que se repetia continuamente. Era calma e reconfortante, mas não vinha de nenhum lugar específico. Ela emanava de tudo ao meu redor, até mesmo de mim. E eu sabia que, se não gostasse da música, poderia mudar o canal e criar algo diferente, como uma playlist de músicas. Quão incrível é isso! Nós fazemos e criamos o que queremos nesse espaço. Eu segui por esse caminho de paralelepípedos, passei por vales, lagos e rios. Caminhei pelas montanhas e, em seguida, desci para uma cidade linda. Qual seria a distância disso? Estimo que tenha sido de milhares de quilômetros. Tudo ali era energia, até mesmo os edifícios. Edifícios de tijolos, com mais de 10 metros de comprimento, que se estendiam por milhares e milhares de metros em direção ao céu. Ao entrar nos edifícios, não havia elevadores, porque não precisávamos de elevadores, mas havia escadas, e eu entendi que as escadas estavam lá para aqueles que quisessem ir de andar em andar. Ou então, bastava pensar, quero estar no 12º andar, e, instantaneamente, estávamos lá. Então, sempre há opções, sempre há possibilidades naquele lugar, porque o que pensamos, nós criamos. Eu estimo que, no total, nesse lugar chamado céu, eu devo ter estado lá por provavelmente 1 ano e meio, talvez. Ou mais. Definitivamente não menos que isso. Porque estive lá por tanto tempo, interagindo, existindo e observando com outras pessoas. Então sinto novamente um toque no meu ombro. Eu me viro e não consigo vê-la, mas sei que é uma mulher porque posso sentir. E acredito que seja ela novamente. E agora, me encontro na entrada de uma catedral magnífica, com torres que se erguem a milhares de metros de altura. Ao entrar pela porta e olhar para o corredor, vejo bancos nas laterais, como em uma igreja. E os bancos, por si só, têm cerca de 10 metros de comprimento, feitos de uma única peça de madeira que formava todo o banco. O chão parecia ser feito de arenito, mas com blocos de 18 metros quadrados, cada um de uma única peça de arenito. Enquanto eu caminhava por esse corredor, admirando os vitrais que se erguiam infinitamente, porque eram imensos. Quando cheguei ao final, lá, fui apresentado àqueles que eu chamo de os 3 grandes. Aqui está uma imagem minha, em frente aos 3 grandes. Eles não eram seres físicos, mas possuíam uma energia que girava da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda, ao mesmo tempo. A energia subia do chão e fluía como uma cachoeira em direção às suas cabeças. Eu fiquei na frente deles. Aqui estou eu. Eles me mostraram esta caixa e havia energia saindo dela. Não sei qual deles disse, mas ouvi.
Não estamos aqui para julgar. Instantaneamente, eu soube que precisava abrir a caixa, processar e curar todas as memórias que estavam dentro dela. Durante aquele momento em que olhei dentro da caixa, processei mais de 5.000 memórias, e cada uma delas durava de 45 minutos a 1h30, dependendo de quão severas eram. Estimo que passei 1 ano e meio apenas revisando minha vida. Depois de processar todas aquelas memórias, senti um toque no meu ombro novamente, e dessa vez soube que era hora de ir. E agora estou em uma sala completamente branca, sem paredes, teto ou janelas. Olhei para baixo e consegui ver meus pés, mas não havia chão sob eles, apenas um branco puro. Ao longe, avistei alguém, uma pessoa, caminhando em minha direção. Ela se aproximou e disse: "Linda, você não deveria estar aqui. Você deve retornar à terra de onde veio." Depois, tudo o que me lembro foi de acordar no hospital, onde estavam retirando todos os tubos da minha garganta. Muito obrigado por ouvir minha história. Bom, eu posso dizer para vocês que é uma das histórias mais impactantes e ricos de detalhes que eu já ouvi. Eu quero, no primeiro ponto que nós vamos avaliar aqui, e trazer um versículo que está escrito, tá? Em Coríntios 2:9, onde o próprio Paulo vai dizer que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, assim, ela detalhou a experiência dela, mas ainda assim, aquilo que Deus preparou para o homem é muito além daquilo que ela detalhou. Então, eu imagino que Deus, ele proporciona sim essas experiências, para que essas experiências sejam de fato propagadas e gerem e despertem em nós realmente o desejo de estar nesse lugar, né? Embora Cristo seja o principal desejo, embora Cristo seja de fato o nosso motivo de querer o céu, porque Jesus Cristo disse que iria para o Pai nos preparar um lugar para que aonde Ele estivesse, estejamos nós também. Então, o motivo do qual nós queremos ir para o céu deve ser unicamente Cristo, mas Deus preparou um lugar especial e extraordinário para nós. Inclusive, os detalhes que ela deu sobre as plantas, a energia, né, que é liberada dessas plantas. Eu assisti um outro testemunho de uma garota, né, de uma criança, que teve também essa mesma experiência. Se você quer ouvir esse testemunho, quero pedir para você deixar aqui nos comentários, grava o vídeo com o testemunho dessa menina, dessa garota, que daí eu vou gravar e mostro aqui para vocês, tá bom? Mas é um detalhe que ela dá, e é naquilo que ela entendeu na experiência dela, como se fosse energia. Em vários momentos ela fala que tinha energia sendo liberada naquele lugar. Quando ela viu aqueles 3 homens, né, aquelas 3 criaturas, acho que eu posso dizer assim, que liberavam energia deles, é exatamente aquilo que João falava, que é a glória, aquele lugar é um ambiente de glória, então é a glória de Deus, é o poder de Deus que estava emanando daquelas flores, emanando daqueles seres, na verdade, criaturas. Talvez a melhor forma de eu explicar isso é chamá-los de seres, aqueles 3 seres que emanava luz, emanava energia, como ela falou. É a glória que João falava, tanto que João vai dizer que o sol já não existe naquele dia. Quando nós estivermos na nova terra, no novo céu, o sol já não existe, porque a glória de Deus ilumina todo aquele lugar. Então, aquilo que ela chamou de energia, João chamou de glória. Então, nós podemos entender que aquilo que ela viu é a glória de Deus, né? É a glória de Deus emanando das plantas, é a glória de Deus emanando daqueles seres, é a glória de Deus como forma de energia que ela tentou explicar para nós essa experiência,
né? Então, eu acredito que Deus, ele permite essas experiências, sim, para que nós possamos realmente lembrar que há um lugar muito especial nos esperando, que vai além daquilo que eles estão explicando em suas experiências, porque nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. Então, ela está tentando explicar o que ela viu nessa experiência, mas com certeza aquilo que Deus preparou para mim, preparou para você, é algo muito além, algo inexplicável, é algo extraordinário, tá bom? Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: existe algumas vertentes sobre a morte, né? Alguns falam que as duas vertentes mais faladas, mais estudadas, né? A pessoa morre e vai direto para o céu, né? Ou para o seio de Abraão, que seja. E outra vertente é que a pessoa morre e ela dorme, ou seja, ela não tem consciência nenhuma, ela apenas está dormindo e ela vai acordar somente no dia do Senhor, na volta do Senhor Jesus Cristo. Daí ela vai acordar, né? Então existem essas duas vertentes. Então das duas, uma, né? Ou ela de fato conheceu o céu e ela tentou explicar como é o céu, mas como eu disse, aquilo que Deus preparou é além de toda e qualquer explicação humana, ou Deus mostrou para essa pessoa aquilo que o homem vai experimentar depois da volta de Jesus, né? Então, independente da vertente, ou se o homem morreu e ele vai dormir, ela teve a experiência pós-sono, pós-volta de Cristo. Ou se ela teve essa experiência e a vertente real é a que o homem vai morrer e vai para o céu, então ela teve essa experiência, onde Deus mostrou aquilo que está acontecendo agora, onde os homens e as mulheres de Deus que morreram com o Senhor estão experimentando e vivendo o agora. Nesse momento eles estão desfrutando desse lugar, né? Mas independente da vertente, o importante é que você creia em Jesus, seja batizado no nome de Jesus e espere Jesus voltar, porque assim você será salvo e você vai experimentar desse lugar que Deus preparou. Ame a Cristo, ame a mensagem da cruz, se proste aos pés de Cristo, que você vai sim experimentar esse lugar, você vai para esse lugar. Amém? Esse testemunho muito lindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários se você deseja que eu traga aqui o testemunho dessa garota que teve uma experiência muito semelhante, inclusive com relação às plantas, foi exatamente a experiência que essa menina teve também. Ela viu plantas que eram como se fossem plantas de vidro, mas ao mesmo tempo maleável. Então, assim, experiência muito linda, né? Não vamos aqui de maneira alguma achar que isso não pode acontecer, porque Deus pode permitir isso sim. Paulo, ele disse: eu conheci um homem, se no corpo não sei, se no espírito também não, mas que foi ao terceiro céu. Então ele também teve essa mesma experiência. Então eu acredito que é possível sim Deus ele permitir essas experiências ao homem, tá bom? Essa é a minha opinião aqui nesse vídeo, nesse testemunho. Que Deus abençoe a tua vida e nós nos vemos no próximo vídeo dando aqui a minha opinião.